Impressoras 3D já existem há bastante tempo, e especialmente as impressoras 3D FDM são relativamente baratas de se comprar. Agora, todas as minhas impressoras 3D são impressoras 3D FDM, e elas funcionam usando um bico bem quente para extrudar plástico derretido, parecido com uma pistola de cola quente, que vai formando muitas e muitas camadas, até que no final você tenha um componente impresso em 3D. Talvez você já tenha visto pessoas imprimindo em 3D aeromodelos controlados por rádio. Eu mesmo projetei e imprimi meu próprio aeromodelo há cerca de 2 anos, em 2016, mas as coisas mudaram desde então. Hoje vou mostrar como projetar e imprimir em 3D seus próprios componentes leves para aeromodelos ou outras aplicações. Então, vamos direto para o Fusion 360, que é o programa CAD que estou usando atualmente. And E vamos fazer um esboço de um cilindro. cylinder. Então eu vou fazer isso 100 milímetros de diâmetro. E então vamos fazer uma espessura de parede de 0,4 milímetros. Então 0,4 milímetros é o diâmetro do bico da minha impressora 3D e provavelmente também será o diâmetro do seu bico. É como o tamanho padrão de bico para impressoras 3D atualmente. E você provavelmente pode usar um bico de impressora 3D menor para imprimir peças realmente finas e leves. No entanto, vou mostrar como você pode configurar o seu software fatiador para funcionar independentemente do diâmetro do seu bico. Então, se eu apenas extrudar esse disco para 100 milímetros de comprimento. Então, agora temos um cilindro com 100 milímetros de diâmetro, 100 milímetros de comprimento e espessura de parede de 0,4 milímetro. Então, se eu simplesmente vou aplicar um material nele. Vou dizer que é plástico ABS, que é um pouco mais leve do que o plástico PLE, mas só para ter uma ideia aproximada. Então, o Fusion 360 estima que isso vai pesar 13,3 gramas, digamos assim. Agora, vamos exportar isso como um arquivo STL e importar no Simplify 3D. Atualmente uso o Simplify 3D para fatiamento. Só um aviso, estou recomendando como cliente. Não tenho nenhuma ligação com eles não me enviaram o software nem nada. Eu comprei com meu próprio dinheiro e simplesmente gosto de usar. Então, esse é o fatiador que estou usando. Se eu clicar em preparar para imprimir, devemos ver um pequeno problema aparecer. Agora, isso aparece porque o bico, ou desculpe, o software fatiador não permite que a impressora imprima nada mais fino do que 0,4 milímetros. E quando faz uma curva em um ângulo, algumas partes para o fatiador parecem ter menos de 0,4 milímetros e ele simplesmente não detecta. Então, a única maneira de contornar isso, ou pelo menos uma maneira de contornar isso, é aumentar a espessura da parede para o dobro do diâmetro do bico. Então agora temos uma peça que teoricamente vai pesar o dobro. Então se eu importar isso para o Simplify 3D e depois clicar em preparar para imprimir, agora temos um cilindro ideal. Como você pode ver, a peça tem uma parede externa. Na verdade, tecnicamente ela tem duas paredes externas, mas ela tem o disco externo ou cilindro externo e depois o cilindro interno. E o peso total é de aproximadamente 34,4 gramas. E sim, isso é o dobro do peso que queremos que seja. O Fusion 360 estimou 13, alguma coisa gramas, 13 gramas. Então, é praticamente o dobro, se não um pouco mais. Então, lá em 2016, quando projetei meus aviões originais impressos em 3D, eu vou mostrar exatamente como eu resolvi esse problema. O que eu fazia era extrudar a peça como um sólido. Então, agora o cilindro não é oco no centro, ele é como uma haste, não um tubo. Então, se eu exportar isso como um STL e depois importar para o Simplify 3D. Agora temos o cilindro sólido e para ter isso como uma só parede. Do lado de fora, sim, espessura de parede externa única, cilindro oco, preciso deixar a porcentagem de preenchimento em 0 e depois tirar as camadas de cima
e as camadas de baixo. E a camada externa é uma parede. E aí está. Temos um cilindro que é oco no centro. E agora pesa 17,3 gramas, então um pouco mais pesado do que o Fusion estimou, mas o PLA é um pouco mais denso. Então agora temos esse cilindro que deu certo, um cilindro leve e bonito. O problema que surge agora é: como projetamos algo dentro do cilindro? Por exemplo, se quisermos adicionar uma nervura de reforço ou um suporte para algum tipo de equipamento eletrônico, temos um pequeno problema, porque no software de fatiamento fica assim, mas no software CAD fica assim. Não sei quanto a você, mas não consigo projetar um sólido dentro de outro. Eu não acho que a física funcione exatamente assim. Agora, vou postar um link para o vídeo que fiz em 2016 sobre como projetei meu avião. Isso foi feito através de truques bastante complexos de configuração do programa CAD para funcionar com o software de fatiamento, ou pelo menos confundir o software de fatiamento para construir certos sólidos. Mas hoje em dia é muito mais fácil porque o Simplify 3D tem uma nova função incorporada, ou pelo menos é nova para mim. Eu só descobri isso essa semana. Então, vamos voltar ao cilindro quando ele estava com 0,4 milímetros. Espessura de parede de 0,4 milímetros. Então ali temos o cilindro original do primeiro modelo. E o que eu vou fazer é importar isso de volta para o Simplify 3D. E então, se formos na opção de editar as configurações do processo, que ficam ali no canto, onde você ajusta todas as configurações da sua impressora 3D, eu não sei se isso está disponível em outro fatiador. Eu só tenho o Simplify 3D e, na verdade, só usei o Simplify 3D até hoje. Então isso pode estar disponível, por exemplo, no Cura ou em qualquer outro fatiador, mas eu não tenho certeza disso. Mas se a gente entrar nas configurações, clicar na aba Avançado e olhar para a caixa de comportamento de paredes finas, tem um menu suspenso aqui e o padrão é apenas perímetros. Mas, se ativarmos Permitir paredes de extrusão única e ajustarmos a sobreposição permitida entre perímetros, eu deixei em 50%. Acho que o padrão é de 15% a 20%. Acho que basicamente o que é assim. Se você tem uma parede e depois outra parede unida em algum tipo de ângulo, é a sobreposição onde elas se juntam. Então, eu simplesmente coloquei 50% só como um palpite e parece funcionar bem com algumas das impressões que eu fiz. Só mudando essas duas configurações, clique em OK e depois em Preparar para imprimir. E agora, temos um cilindro de parede única. E para o cilindro de parede única anterior também, você pode ver 17,3 gramas. Então, agora nós temos o cilindro aparecendo como um cilindro oco no Slicer, assim como está oco no programa CAD. Agora podemos projetar qualquer coisa no cilindro e o Slicer deve reconhecer isso. Agora há algumas outras coisas que eu quero abordar e a próxima é como projetar uma nervura de reforço nesse cilindro. Agora vamos apenas desenhar um esboço neste plano. E se eu desenhar um retângulo aqui, vou passar por isso rapidamente, porque não preciso restringir tudo só para este exemplo. Mas essa é uma chapa de 0,4 milímetros de espessura que vai atravessar o cilindro. Então, vamos extrudar isso até o final. Atualmente está definido como corte, então vamos mudar para união. E então, não. Deixe simétrico. Agora temos uma placa sólida em todo esse cilindro. Agora, para fazer como um anel de reforço, o que você pode fazer é uma espécie de truque no Fusion 360 que eu descobri. E você pode simplesmente selecionar cada lado dessa placa, os lados externos. Não seleciono a parte interna para não deletar todo o disco, apenas aperto Delete no teclado. Agora, isso pode causar alguns problemas se você tentar criar formas realmente complicadas. Por exemplo, se eu criasse várias nervuras diferentes assim e apagasse as faces externas toda vez que fizesse uma, se eu voltasse e modificasse a primeira nervura, depois ele precisa recalcular tudo o que você deletou dali em diante, e isso pode fazer com que o Fusion 360 trave às vezes.
Fique atento a isso ao projetar essas peças. Você não pode complicar muito quando está deletando todas essas coisas, porque isso é um pouco problemático. É meio que uma gambiarra no Fusion 360, mas você consegue se virar com isso em alguns projetos diferentes. Então, agora, se você quiser esvaziar isso, pode desenhar um esboço nessa placa. E o que eu faço é simplesmente um deslocamento, deslocar 2 milímetros. E agora vamos cortar isso. Então agora temos um anel legal dentro do nosso cilindro, que uma vez impresso, deve evitar que o tubo perca sua forma circular, sabe? Como acontece com um rolo de papel higiênico. Você pode apertar, enquanto com esse anel ele vai adicionar um reforço. Então, se eu exportar isso como um STL e importar no Simplify 3D, clique em preparar para imprimir. Então, aí está o cilindro leve de parede simples com uma nervura de reforço. Agora, o único problema com isso é que você ainda precisa levar em consideração que as impressoras 3D não conseguem imprimir no ar. Existe um limite para o overhang que você pode ter em uma peça. Então, por exemplo, se eu tentar mostrar isso para você, este anel aqui foi impresso sem suporte. Agora, você até poderia adicionar suporte a isso, mas eu não recomendo que você faça isso porque, se você tivesse vários anéis ao longo deste cilindro, não haveria como adicionar suporte a todos eles sem colocar suporte em cima do anel anterior. Então, o que eu gostaria de fazer é simplesmente clicar em desfazer até voltar para o esboço. Remover as restrições, e então eu gosto de apenas inclinar. Então eu gosto de fazer todas as nervuras de reforço em cerca de 45 graus em relação à horizontal. E assim a gente não fica com esses overhangs. Então vou modelar isso rapidamente. Faça a extrusão para o outro lado e repita o processo, apagando ambos os lados da placa. E então, faça um esboço em uma das faces do disco. Faça um deslocamento de 2 milímetros. E então corte isso. Então agora temos um anel diagonal. Se você conseguir ver isso. E agora, se eu exportar isso e importar no Simplify 3D, nós teremos uma peça impressa em 3D leve, tubal, com um reforço anel diagonal dentro dele. E aí está. Você pode imprimir isso totalmente em 3D e ele pesa apenas 17,74 gramas, então é bem leve. Agora, você pode, obviamente, adicionar as nervuras personalizadas que quiser e ir a todos os tipos de extremos para tornar o cilindro mais forte, mais fraco, mais leve ou mais pesado. Imprima em 3D qualquer tipo de suporte interno onde você quiser instalar um servo eletrônico para controlar alguma coisa. Mas se eu apenas abrir este modelo, vou mostrar do que ele é capaz. Este é um projeto em que trabalho para um avião futuro, que será lançado em breve. Vou disponibilizar todos os arquivos STL disso no Thingiverse e também vou colocar os arquivos CAD. E como você pode ver aqui, esta é a fuselagem dele. Tudo foi projetado com parede única, exceto por esta seção traseira, porque o que vai ter aqui atrás é uma longarina de cauda saindo aqui na parte de trás. Então eu fiz essa parte de trás sólida para que fique resistente para essa peça impressa em 3D, ou melhor, para essa longarina traseira. Mas como pode ver aqui, as nervuras que passam, elas vão horizontalmente ao longo desta fuselagem. Vou dividir isso ao meio e imprimir cada parte em 3D na vertical, assim as nervuras ficarão verticais na impressão. Mas eu uso exatamente a mesma técnica. Eu desenho uma placa em um eixo horizontal bem ali. Extrudo para ambos os lados, excluo a parte superior e inferior de cada parte externa da placa. E então é só recortar a parte interna usando a ferramenta de deslocamento. E o mesmo com essas placas de reforço. Para isso, essa parte aqui, eu simplesmente desenhei
uma placa, atravessei-o diagonalmente de cima, olhando de cima, e então apaguei as laterais. E sim, você pode criar designs bem complexos e intrincados, então o que vou fazer agora é colocar isso em Simplify 3D, exportar o código G, colocar na minha impressora 3D e provavelmente vou mostrar as configurações da impressora 3D na tela, enquanto ela estiver imprimindo em 3D. E eu volto em algumas horas, provavelmente várias, eu acho. Ele calcula 10 horas para imprimir, pois é preciso imprimir isso bem devagar. Até daqui a pouco. As partes da fuselagem impressas em 3D estão prontas e ficaram ótimas. Tive alguns problemas na impressão, pois foi minha primeira tentativa na seção traseira da fuselagem. Uma camada se separou um pouco, provavelmente devido a configurações de impressão incorretas. Eu imprimi um pouco rápido demais e também não houve extrusão suficiente. Então, o que você quer é imprimir bem devagar e extrudar um pouco mais de plástico do que normalmente faria ao imprimir itens sólidos comuns. Assim, isso empurra e derrete a camada na de baixo. Então, por exemplo, nesta casca, eu não consigo furar isso com o dedo. Se fosse uma parede, se eu imprimisse a uma temperatura bem mais baixa e rápido, conseguiria furar isso com o dedo. A resistência das camadas está realmente forte aqui. Agora, eu recomendo que você use plástico de alta qualidade. Eu gosto de usar PLA porque ele tem uma adesão de camadas muito boa. Já tentei com ABS antes, mas não consegui a mesma resistência entre as camadas. Uso plástico PLA do meu patrocinador 3D Prints, Reino Unido, que fornece filamento para impressora 3D de ótima qualidade. O link está na descrição abaixo. Mas é realmente importante que você tenha um filamento de alta qualidade, porque se não for um filamento de diâmetro constante, durante todo o processo você vai ter saliências estranhas no acabamento e simplesmente não vai ficar muito bom. Agora, tem um pouco de fios aqui dentro. Isso é só porque eu tive que aumentar um pouco a extrusão, mas com um soprador térmico isso vai derreter bem fácil. Então, o que eu vou fazer é colar as duas metades. E aí devemos ter uma fuselagem funcional para o avião. Agora eu vou usar cola CA, super cola. Essa aqui é de outro youtuber chamado Rami RC. Talvez você já tenha assistido aos vídeos dele antes. Ele me enviou isso e acabou de alcançar 100 mil inscritos. Então, parabéns, Rami, por isso. Obrigado por enviar toda essa cola. Agora vem a parte difícil, alinhar isso. Eu provavelmente preciso praticar mais a colagem dessas peças, mas aí está, fuselagem impressa em 3D para uma aeronave. Agora é só colocar a tampa de volta na cola. Certo, então, agora você provavelmente está pensando, mas quanto pesa essa fuselagem? Bom, vamos colocar na balança. E ver se ela para de quicar. 58,8 gramas, ou cerca de 59 gramas, não é ruim para uma fuselagem desse tamanho e para os tipos de aeronave em que ela vai ser usada. Agora, é um pouco mais pesado, obviamente, do que se você fizesse com papel foam ou madeira balsa. E, na verdade, eu tenho aqui um dos meus antigos aviões de controle remoto, que usa uma fuselagem de papel foam. Mas, sinceramente, com meus aviões de controle remoto, a pior parte da construção sempre parece ser a fuselagem. Eu simplesmente não gosto de construir a fuselagem. Sempre é complicado tentar deixá-la relativamente aerodinâmica e também tentar encaixar todos os componentes dentro dela. Em uma queda, a fuselagem é geralmente destruída primeiro, pois costuma ser a primeira a atingir o chão. Com essa fuselagem impressa em 3D, tenho certeza de que em uma queda ela também vai se despedaçar. Mas como ela não exige horas de trabalho manual, ou, você sabe, nenhum esforço,
eu literalmente posso só clicar em imprimir. E um dia depois, vou ter uma fuselagem novinha em folha, além de ter um design bem aerodinâmico em termos de fluxo de ar. Ela também já vem com suportes para servos embutidos que vão controlar o profundor traseiro e o leme através do tubo. Isso permite adicionar novos recursos de design. Nunca fiz um tutorial assim antes, então espero que tenham gostado e achado interessante. Espero que isso tenha despertado o interesse de alguns de vocês para saírem e projetarem suas próprias fuselagens. Como mencionei anteriormente no vídeo, vou publicar os arquivos STL desta fuselagem no Thingiverse. Vou disponibilizar os arquivos CAD. Acho que posso disponibilizar os arquivos CAD do Fusion 360, assim como os arquivos STEP, para que vocês possam editar a fuselagem por conta própria. Se você quiser modificar para um suporte de motor na frente, sabe? Para uma hélice tratora, você pode fazer o que quiser com esse design de fuselagem. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like. Se você é novo no meu canal, por favor, clique em inscrever-se. Um enorme, enorme obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon por me apoiarem. Vocês tornam esses vídeos possíveis. Se você gosta do meu trabalho com esse design de impressora 3D e este tutorial, ficarei muito grato se puder me apoiar no Patreon, pois isso me ajuda a criar esses projetos e vídeos. Agora, alguns de vocês, o que dizem? Os mais atentos provavelmente já perceberam para que serve este projeto. Existem algumas pistas neste vídeo. E sim, tenho certeza de que vocês provavelmente vão comentar isso na seção de comentários abaixo. Mas basicamente, estou trabalhando em um novo avião e esta é a primeira parte dele. Vou fazer o upload de todos os arquivos para a impressora 3D desse novo avião no Thingiverse e provavelmente vou criar uma série de tutoriais para meus apoiadores no Patreon. Então, mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!